Beleza, galera? Nessa questão envolvendo artesanato e geometria, a questão está cobrando de você uma noção ou uma visualização de espaço, de geometria espacial. Ou seja, você vai trabalhar com a ideia, com um conceito fundamental de sólido de revolução. Dado um eixo qualquer, se você tem uma figura plana, se você imaginar que essa figura plana irá se revolucionar em relação a um determinado eixo, essa figura ela irá se transformar numa figura tridimensional. No caso do triângulo, um cone; no caso do retângulo, um cilindro, e assim sucessivamente. Um outro dado importante que vai fechar a questão é o conceito de cilindro equilátero. Então, a gente deve lembrar que, dado um cilindro, quando eu corto, quando eu faço uma secção reta nesse cilindro, eu crio um retângulo, correto? Aonde fica claro que uma das dimensões desse retângulo após a secção corresponde à altura desse cilindro, obviamente se esse cilindro for um cilindro reto, e a outra dimensão desse retângulo corresponde ao diâmetro desse cilindro. O que vai ser um cilindro equilátero? Um cilindro vai ser equilátero quando, após esse corte, eu garantir que esse retângulo, na verdade, ele é um quadrado, ou seja, quando eu garantir que todos os lados eles vão ser iguais, portanto um quadrado, ou seja, a sua altura corresponderá ao próprio diâmetro do cilindro. Perfeito? Entendendo isso, a gente consegue alcançar rapidamente a resposta. Por quê? A questão informa para você o seguinte: numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em certo momento, ele construiu uma forma, tendo como eixo de apoio outro arame retilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura. E aí ele determina a figura para você. Ao girar tal forma em torno desse eixo, formou-se a imagem de um foguete, que pode ser pensado como composição por justaposição de diversos sólidos básicos de revolução. Sabendo que na figura os pontos B, C, F e G são colineares e que ainda AB igual a 4G, AB é 4 vezes o tamanho do segmento FG, BC corresponde a 3 vezes FG, e assim sucessivamente, terminando numa relação que eu gostaria de destacar, de que EF, o segmento EF, corresponde a 2 vezes o comprimento FG. E utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição deste no sentido da ponta para a cauda é formado pela seguinte sequência de sólidos de revolução. Então, é importante você entender, a própria setinha está indicando, né, que vai haver aqui uma revolução em relação a esses caras. Então, vamos pensar somente nessa passagem aqui, nessa figura, né? Eu vou desenhar aqui o arame, vou aqui estabelecer a figura, né, que está sendo revolucionada, que é esse cilindro, esse retângulo EFG, e posso chamar esse carinha aqui de A'. E aí, repara, ele afirma já que o tamanho de FG, de EF, é o dobro do tamanho de FG. Então, se eu chamar o tamanho de FG de X, o tamanho de EF será 2x. Quando eu revolucionar esse elemento, eu vou criar um cilindro, onde necessariamente esse cara é 2x, né? A altura do cilindro 2x, e o diâmetro corresponderá a 2x também. Então, na verdade, nós não temos um cilindro qualquer ordinário, nós temos a definição clara de um cilindro equilátero. Portanto, a única opção
que determina a construção desse cilindro equilátero como sendo o último sólido de revolução a ser construído se encontra na letra C. Cone reto, cilindro reto, tronco de cone e principalmente cilindro equilátero. Portanto, o gabarito, letra C.